Eu sou a Camila, tenho 29 anos. Pai, por favor, não liga para a polícia. Eu não fiz nada, mas ele acreditou nas mentiras da minha irmã e deixou os policiais me levarem embora. Durante 18 meses na cadeia, nenhum parente meu apareceu para me visitar. O dia em que finalmente fui solta foi o mesmo dia em que eles perderam tudo o que tinham. Tudo começou numa tarde chuvosa em Curitiba. Minha irmã estava deitada na varanda molhada da minha casa, apertando a barriga e gritando de um jeito histérico, o rosto todo contorcido numa atuacal, digna de prêmio. Meu pai estava logo ali, com a mão ainda segurando o telefone, que tinha acabado de desligar a chamada para a polícia. Ele olhava para mim como se eu fosse um monstro. Minha mãe caiu de joelhos, abracou minha irmã e ignorou friamente cada palavra que eu tentava dizer. Foi ela. Minha irmã apontou o dedo tremendo direto para o meu rosto. Ela tem inveja da nossa família. Ela me empurrou de propósito. Eu congelei de choque. Eu nem tinha encostado nela, mas minha defesa desesperada foi engolida pelo som das sirenes. Os policiais chegaram acreditando cegamente na acusacal furiosa do meu pai. As algemas de metal frio fecharam nos meus pulsos. Enquanto a viatura saía, eu olhava pela janela riscada de chuva. Meus pais e minha irmã ficaram abracados, de costas para mim, me empurrando para dentro do escuro. Se você está ouvindo isso e já foi traído pelo próprio sangue, deixa o like agora. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque o que eu vou contar não é só uma história, e um aviso duro. A porta pesada de Aco da cela bateu atrás de mim, cortando de vez qualquer esperança que eu ainda tinha na palavra família. O julgamento foi uma aula de cinismo. Minha irmã Fernanda entrou no tribunal, numa cadeira de rodas, encenando a vítima frágil, com lágrimas fingidas, enquanto o júri assistia com pena. Meu cunhado Ricardo depois subiu ao banco das testemunhas. Ele inventou uma história arrepiante, jurando que eu ameacava a esposa dele com frequência. Ele mentiu com tanta naturalidade que até eu senti nojo só de ouvir. Mas o golpe final veio do meu próprio sangue. Meu pai Herculano e minha mãe Rosana subiram para testemunhar contra mim. Sem hesitar um segundo, entregaram seus depoimentos com frieza total. Olharam nos olhos do juiz e me pintaram como uma filha ciumenta e instável, uma ameaça para a filha perfeita deles. Quando o martelo bateu, a sentença foi definitiva, 18 meses de prisão. Aquilo cravou no meu peito como uma faca enferrujada. Fui levada algemada, enquanto meus pais abracavam Fernanda, comemorando a vitória. A vida na prisão arrancou o resto da minha humanidade rapidamente. Nos primeiros meses fui designada para trabalhar na cozinha quente do presídio, esfregando panelas gigantes de alumínio e passando pano em pisos engordurados. Minhas mãos ficaram cheias de bolhas por causa da água fervendo e dos produtos químicos. Minhas costas doíam o tempo todo de carregar caixas pesadas. Mas a dor física era quase um alívio perto da tortura mental. Todos os dias, na hora da entrega de correspondência, eu ficava perto da porta da minha cela, esperando uma carta, uma ligacal, uma visita de quem me criou, na esperança de que percebessem o erro. Nada nunca chegou. Era um silêncio absoluto e ensurdecedor. A angústia que eu sentia nas primeiras semanas foi virando uma armadura fria e impenetrável. Eu finalmente aceitei a verdade cruel. Eu estava completamente sozinha. A grande virada aconteceu no quarto mês atrás das grades. Recebi um recado urgente e discreto de uma amiga antiga que trabalhava num cartório de registro de imóveis, ainda em Curitiba. A informação dela sacudiu tudo dentro de mim. Fernanda estava correndo com uma transferência de imóvel. Ela tinha apresentado uma procuracal falsificada, pedindo autoridade legal para passar minha casa para o nome dela.
O pedido já estava em análise formal. A realidade horrível ficou nítida na minha cabeça. Aquilo nunca foi só sobre uma queda encenada numa varanda molhada. Nunca foi só ciúme entre irmãs ou favoritismo dos pais. Era um roubo financeiro calculado e frio. Elas me trancaram numa cela de concreto para roubar meu bem mais valioso. A casa que eu tinha trabalhado tantas horas para comprar estava prestes a ser tomada enquanto eu esfregava o chão da prisão. Fernanda e Ricardo arquitetaram minha prisão só para tirar do caminho o único obstáculo entre eles e o meu patrimônio. Eu precisava agir na hora, antes que a transferência fosse concluída. Eu tinha guardado com cuidado meu único direito restrito a uma ligação telefônica. Recusei gastar isso com os pais que me abandonaram. Em vez disso, lembrei de um momento específico do passado. Pouco antes de morrer, meu avô tinha colocado um cartão de visita na minha mão. Ele me olhou com uma seriedade absoluta e me deu uma instrução clara. Se o mundo inteiro te virar as costas, procure o Cirilo. Segurei o receptor pesado de plástico do telefone da prisão. Minhas mãos tremiam um pouco, mas minha voz saiu firme. Discutei os 10 dígitos gravados na minha memória. A linha tocou 2 vezes antes de uma voz grave e segura atender. Era o advogado do meu avô, Cirilo. Não perdi tempo chorando ou reclamando da sentença injusta. Falei rápido, explicando direto a procuração falsificada, o julgamento manipulado e a tentativa da Fernanda de roubar meu imóvel. Disse que precisava de uma ação legal imediata para travar a transferência antes que ela conseguisse finalizar a fraude. Cirilo escutou em silêncio cada palavra. Ela não pareceu surpreso com a traição da família. Só pediu os detalhes do cartório em Curitiba e disse para eu esperar o próximo passo dele. Desliguei o telefone. Pela primeira vez em 4 meses, o peso esmagador no meu peito diminuiu. A luta deixou de ser só sobrevivência dentro da prisão. O contra-ataque tinha começado oficialmente. 4 semanas depois daquela ligação desesperada, meu advogado Cirilo se sentou do outro lado do vidro na sala de visitas. Não perdi tempo. Contei tudo o que sabia sobre o roubo do imóvel. Cirilo escutou com uma expressão completamente serena. Não interrompeu, não anotou nada. Quando terminei, ele só balancou a cabeça, abriu sua pasta de couro pesada e tirou um envelope grosso, deslizando vários documentos legais pelo balcão. Ele se inclinou para a frente, fixou os olhos afiados nos meus e revelou um segredo enorme que desmontou tudo o que eu achava que sabia sobre minha família. Antes de morrer, meu avô já tinha percebido os sorrisos falsos. Ele reconhecia a ganância sem fim do herculano. Mais do que isso, ele enxergou a natureza manipuladora da Fernanda muito antes de qualquer um ousar admitir. Ele sabia que um dia eles tentariam me destruir. Para evitar exatamente isso, meu avô criou em segredo um fundo fiduciário de vários milhões de reais. Eu era a única beneficiaria. Ninguém mais na família sabia que aquilo existia. Cirilo era o único administrador. Segundo os termos rígidos do documento, o dinheiro ficaria bloqueado até que uma crise específica acontecesse. Como eu estava sendo vítima de uma injustiça legal grave e de uma fraude financeira ativa, o fundo foi oficialmente acionado. Cirilo agora tinha autoridade legal total para liberar recursos emergenciais para minha defesa e proteger o patrimonial. Eu não era mais uma prisioneira indefesa, esfregando tchau. Eu tinha um arsenal financeiro enorme à disposição. Cirilo pegou uma folha específica da pilha e passou pela fresta estreita de metal embaixo da divisoria. Era uma cópia da procuração que Fernanda tinha entregado no cartório. Olhei firme para a assinatura. As letras tinham meu nome, mas a caligrafia era completamente estranha. Os tracos eram exagerados e as curvas estavam todas erradas. Bati o dedo no vidro, apontando para o final da página,
e confirmei para Cirilo que era uma falsificação grosseira. Fernanda tinha cometido um crime grave. Forjou meu consentimento para roubar meu patrimônio. Minha primeira reação foi explosiva. Meu sangue ferveu. Exigi que Cirilo entrasse com um processo naquela mesma tarde. Queria que ele chamasse a polícia. Queria Fernanda presa por fraude imediatamente. Queria que meus pais finalmente enxergassem o monstro que protegiam. Cirilo levantou a mão, cortando meu discurso furioso na hora. Ele falou num tom baixo e calculado, apresentando uma estratégia bem mais devastadora. Avisou claramente que atacar agora seria um erro catastrófico. Um processo imediato seria como tocar um alarme. Faria eles entrarem em pânico. Se agíssemos cedo demais, Fernanda destruiria as provas e Ricardo esconderia os bens atrás de empresas de fachada. Cirilo explicou o plano de contra-ataque. Precisávamos deixar eles se afogarem na própria ganância sem freio. Deixar eles se sentirem intocáveis, convencidos de que tinham vencido a guerra. Enquanto isso, Cirilo agiria por fora como um cacador silencioso e implacável. Ele acompanharia cada movimentação financeira, guardaria os documentos falsificados e construiria devagar uma armadilha legal da qual eles não escapariam. Depois ele me deu a ordem final. Meu único trabalho era sobreviver ao resto da minha sentença em silêncio absoluto. Não podia mandar cartas raivosas para meus pais, nem ligacões ameaçadoras para Fernanda. Precisava engolir minha raiva e bancar a vítima derrotada. Minha família precisava acreditar que eu estava completamente destruída pelo sistema. Jamais poderiam descobrir que Cirilo existia ou que o fundo estava ativo. O horário de visita acabou de repente. Uma campainha alta ecoou pela sala de concreto. Cirilo recolheu os papéis com calma, fechou a pasta e se levantou. Me deu um último aceno de confiança antes de sair pela porta pesada de aço. Voltei para minha cela. Quase um ano se passou no silêncio sufocante da prisão antes de Cirilo trazer uma pilha de documentos capazes de virar o jogo completamente. Ele se sentou na minha frente com a expressão grave e deslizou um tablet pela mesa fria de metal. Aperta o play, ele instruiu, com a voz baixa e firme. Toquei na tela. O vídeo estava um pouco granulado, mas a data e o local eram indiscutíveis. Cirilo explicou que tinha localizado e comprado essa gravacal da campainha inteligente do meu vizinho, ainda na primeira semana da minha prisão. Ela garantiu o arquivo digital muito antes de Fernanda ou Ricardo pensarem em apagar qualquer coisa. O ângulo da câmera mostrava toda a minha entrada e a varanda. Assisti a versão digital da minha irmã subindo sozinha a rampa da minha casa. A chuva estava forte, deixando os degraus de pedra escorregadios. Fernanda chegou ao topo da escada. De repente, o salto caro dela escorregou. Vi o corpo dela torcer no ar de um jeito estranho. Ela bateu com forca no chão de pedra, segurando a lateral do corpo. Ficou lá deitada por uns 15 segundos se contorcendo de dor de verdade. Depois o vídeo mostrava minha porta se abrindo. Eu saía de casa com o rosto tomado de confusão e susto. A gravacal era a prova perfeita. Provava a verdade absoluta. Eu nunca encostei um dedo nela. Ela caiu sozinha, muito antes de eu sequer aparecer na cena. Ela tinha montado uma cena de crime falsa bem na porta da minha própria casa. Antes que eu conseguisse processar o vídeo, Cirilo tirou o tablet e me entregou uma pasta de papel grossa. Isso aqui são prontuários médicos obtidos por decisão judicial. Ele falou sem rodeios. Ele tinha aberto secretamente uma investigação para obrigar uma clínica particular de Curitiba a liberar os arquivos da Fernanda. Abri a pasta e fui direto na página marcada. Os termos médicos eram técnicos, mas o diagnóstico final era brutalmente claro. 3 dias antes de aparecer na minha casa, Fernanda tinha ido a um especialista. O ultrassom confirmava que não havia mais batimento cardíaco fetal.
A gravidez já estava se perdendo. Uma onda de náusea profunda me atingiu. Fernanda sabia que estava perdendo o bebê. Em vez de sofrer a perda, ela calculou uma forma retorcida de usar aquilo como arma. Ela dirigiu até a minha casa de propósito, para encenar um acidente, garantindo que pudesse me culpar por uma tragédia médica que já tinha acontecido antes mesmo de chegar lá. Ela usou a própria gravidez, que estava perdendo, como moeda de troca, para jogar a própria Irma numa cela de concreto. A frieza daquele cálculo me deixou sem ar por um instante. Mas por quê? Perguntei, minha voz caindo num sussurro duro. Por que ir tão longe sou para roubar meu imóvel? Cirilo deslizou o terceiro e último documento na minha direcal. Era um dossiê financeiro extenso e detalhado. Ele tinha rastreado o dinheiro sem piedade. A empresa do Ricardo, a Apex Química, estava completamente quebrada. O centro de distribuição em Curitiba sangrava caixa, afundado em dívidas comerciais enormes, prestes a entrar em falência. Fernanda precisava desesperadamente de um colateral gigantesco para garantir empréstimos empresariais de emergência. Minha casa sozinha não chegava perto de cobrir os prejuízos catastróficos do Ricardo, então ela manipulou sem piedade o Herculano e a Rosana. Cirilo apontou para os gravames bancários anexados ao arquivo. Meus pais tinham hipotecado em segredo a mansão onde passariam a aposentadoria. Fernanda os convenceu a somar o patrimônio deles com o meu imóvel roubado para garantir milhões de reais em empréstimos com juros altos. Ela injetou cada centavo direto na Apex Química. Meus pais realmente acreditavam que estavam investindo num negócio de sucesso, em plena expansão. Achavam que estavam ajudando o genro querido a construir um império corporativo. Estavam completamente cegos. Herculano e Rosana dancavam felizes na beira de um precipício financeiro, financiando um navio afundando com a economia da vida inteira deles. Fernanda não só me incriminou por agressão. Ela arquitetou a ruína financeira total da nossa família inteira, só para salvar o ego frágil do marido. Cirilo guardou os documentos de volta na pasta, fechando as travas. A prova era irrefutável. Tínhamos o vídeo digital, tínhamos a prova médica certificada, tínhamos o rastro financeiro explosivo. A armadilha estava totalmente montada, pronta para fechar. Eu só precisava aguentar os meses que faltavam da minha sentença. Na manhã em que sai pelos portões da prisão, o céu estava cinza, mas o ar carregava o gosto doce da liberdade. Fiquei parada no asfalto molhado, olhando para o estacionamento vazio. Já esperava por aquele isolamento. Não havia reencontro emocionado me esperando. Nenhum pai ou mãe arrependido de bracos abertos. Minha família tinha me abandonado por completo, assim como fez durante os 18 meses brutais. A única pessoa esperando era Cirilo, encostado num sedã preto reluzente. Ele abriu a porta de trás sem dizer nada. Entrei no banco e tirei imediatamente o uniforme barato e áspero da prisão, jogando aquele tecido institucional no chão do carro, descartando junto a máscara de vítima que me forcaram a usar. Vesti um terno de alfaiataria escuro que Cirilo tinha preparado a meu pedido. O tecido pesado parecia uma armadura de verdade. Ajustei a gola, olhei no espelho retrovisor e vi uma mulher completamente diferente me encarando de volta. A Irma ingênua estava morta. A executora tinha finalmente chegado. Fomos direto para o escritório dele no centro. A sala de reuniões gigante estava em silêncio total, só o som seco de folhas virando. Uma pilha enorme de documentos legais esperava na mesa de mogno. Sentei, peguei a caneta pesada de metal e assinei meu nome em dezenas de linhas, autorizando oficialmente a liberação dos recursos. R$ 1.000 saindo do fundo secreto do meu avo direto para contas corporativas ativas.
Criamos na hora uma holding anônima chamada Vanguarda Participacoios. Eu era registrada como única diretora executiva. Minha identidade ficava protegida pelas leis de sigilo empresarial. Com o capital todo mobilizado, era hora de usar o dinheiro como arma. Cirilo não perdeu um segundo. Entrou em contato imediatamente com os bancos comerciais que detinham a dívida enorme da Apex Química. Ricardo tinha ficado inadimplente em várias cláusulas críticas dos contratos de empréstimo. A situação financeira dele era um caos de faturas não pagas e limites de crédito estourados. Além disso, Herculano e Rosana tinham vinculado a hipoteca principal da mansão de luxo diretamente à estrutura corporativa frágil do Ricardo, garantindo por bobeira as decisões ruins dele. Os bancos viam aquele pacote de dívida como um risco tóxico. Queriam se livrar daquilo antes que a Apex Química entrasse com pedido de falência e travasse os bens na justiça por anos. A Vanguarda Participacoos entrou no campo de batalha financeiro como compradora anônima e implacável. Cirilo representou a empresa nas reuniões fechadas, negociando com forca, aproveitando o desespero dos bancos para se livrar dos empréstimos podres. Os banqueiros não fizeram nenhuma pergunta sobre quem realmente estava por trás da Vanguarda. Só queriam recuperar o capital e limpar o balanco. Usando as reservas do fundo, Cirilo fechou os contratos de compra sem hesitar, transferiu o dinheiro direto para as instituições e garantiu as notas promissórias oficiais. A transação fechou com uma velocidade cirúrgica assustadora. A mudança de poder foi absoluta e irreversível, e eu passei a ser dona legal de todo o pacote de dívidas comerciais, mantendo a Apex Química respirando por um fio. Mais importante ainda, eu era agora a dona legal da hipoteca da mansão dos meus pais. Eu tinha o poder exclusivo de exigir o pagamento total, acelerar a dívida inteira e tomar cada bem vinculado àqueles contratos. Se eles perdessem um único prazo, eu tinha autoridade total para executar tudo o que eles tinham. Sentei na cadeira de couro pesada do escritório, revisando as últimas transferências bancárias. Segurei os contratos de empréstimo nas mãos. Os papéis pesavam com a destruição que estavam prestes a causar. Fernanda tinha arquitetado um esquema criminoso brutal para roubar minha casa modesta. Em troca, eu tinha acabado de comprar o direito legal de destruir a empresa do marido dela e deixar meus pais sem teto. Eu me tornei oficialmente a ceifadora financeira da minha própria família. Eles dançavam cegos na beira de um precipício enorme, sem imaginar que eu controlava o chão debaixo dos pés deles. Olhei para o Cirilo do outro lado da mesa. Ele fez um aceno curto de confirmação. A armadilha estava totalmente armada. Tínhamos a alavancagem financeira absoluta para esmagar eles. Na sexta noite, 3 semanas depois da minha soltura, o salão principal de um hotel de luxo no centro de Curitiba brilhava sob lustres de cristal enormes. Ricardo organizou uma festa exageradamente luxuosa para comemorar publicamente sua suposta recuperação financeira. Alugou o salão de festas, contratou um quarteto de cordas ao vivo e convidou todos os parceiros corporativos importantes, investidores e socialites locais. O evento foi montado especificamente para anunciar que a Apex Química tinha conseguido um acordo milagroso de renegociação de dívida com um fundo de investimento anônimo. Meus pais compraram a ilusão por completo. Herculano e Rosana desfilavam pelo piso de mármore usando roupas de grife novas, seguravam tacas de champanhe caro. Caminhavam de braço dado com Fernanda, que usava um vestido de gala vermelho impressionante. Eles rodavam pelo salão se gabando para quem quisesse ouvir sobre o genro brilhante e bem-sucedido. Riam alto. Brindavam com os executivos. Se orgulhavam de dizer que o negócio da família estava entrando numa era de ouro. Pareciam tão arrogantes,
completamente alheios ao fato de que toda a realidade deles estava equilibrada sobre um alçapão que eu já tinha destravado. Às 8 em ponto, Ricardo subiu ao palco central. O Salao ficou em silêncio quando ele bateu no microfone. Ele abriu um sorriso arrogante e ensaiado e começou um discurso sobre superar adversidades e levar a Apex Química a um futuro brilhante e dominante. Agradeceu a esposa linda e os sogros que o apoiaram, recebendo aplausos educados da plateia. Foi então que a interrupção sincronizada aconteceu. Começou como um murmurio baixo. Depois notificações agudas começaram a ecoar pelo salão silencioso. O celular do Ricardo, apoiado no palco, vibrou com força. Um segundo depois, os celulares dos conselheiros, dos parceiros corporativos e dos investidores principais acenderam ao mesmo tempo. O som se espalhou pela multidão como uma fileira de dôminos caindo. Herculano e Rosana tiraram os celulares do bolso. Fernanda olhou a tela e o sorriso convencido dela congelou numa expressão de confusão total. Um alerta legal automático tinha acabado de ser disparado para todos os envolvidos na empresa. O título dizia: Aviso de vencimento antecipado e penhora imediata. A notificação era direta e brutal. A Apex Química tinha violado várias cláusulas não negociáveis dos contratos de empréstimo comercial. A Vanguard Participações declarava oficialmente inadimplência total. Todos os ativos corporativos, contas bancárias e propriedades usadas como garantia, incluindo a mansão do fiador, estavam imediatamente congelados e sujeitos à liquidação forçada. Ricardo parou de falar no meio da frase. A cor sumiu do rosto dele, enquanto ele olhava para a tela brilhando no palco. O silêncio educado do salão virou caos total em segundos. Investidores começaram a gritar. Conselheiros digitavam furiosamente nos aparelhos, exigindo respostas. O quarteto de cordas parou de tocar de repente. O pânico se espalhou pela elite reunida ali, enquanto milhões de reais em investimentos praticamente evaporavam diante dos olhos deles. Herculano olhava em volta perdido, exigindo com raiva que Ricardo explicasse o que estava acontecendo. Fernanda segurou o braço do marido, a voz subindo num grito histérico. Ricardo ficou paralisado atrás do microfone, tentando desesperadamente limpar a notificação na tela. Mas a caixa de entrada dele só enchia de avisos automáticos dos portais bancários. Ele não conseguia processar a destruição total da empresa dele. Aquela era a minha deixa. As portas pesadas de madeira no fundo do salão se abriram de uma vez, batendo contra a parede com um estrondo alto. O som cortou a conversa em pânico. Centenas de cabecas se viraram para a entrada. Eu entrei. Nau usava um uniforme barato de prisão e Nau carregava a postura curvada de uma vítima derrotada. Eu usava um terno preto de alfaiataria, mantinha a cabeça erguida, a expressão completamente serena, irradiando autoridade absoluta. A multidão se abriu instintivamente enquanto eu caminhava pelo corredor central. Cochichos se espalhavam entre os convidados que me reconheciam do julgamento escandaloso, mas eu ignorei todos eles. Meus olhos estavam fixos no palco. Herculano deixou cair a taça de champanhe. O cristal se espatifou no chão de mármore. Rosana soltou um grito, as mãos cobrindo a boca em puro horror. Fernanda recuou de forma tal brusca que quase tropecou na própria barra do vestido, as mãos tremendo violentamente. Eles me olhavam como se um fantasma tivesse acabado de invadir a festa de vitória deles. A Irma envergonhada, a criminosa condenada que jogaram para apodrecer numa cela de concreto, estava caminhando na direção deles com uma confiança absoluta. Eles não faziam ideia de que eu era a executora vindo cobrar a dívida. Assim que os cochichos caóticos se espalharam pelo salão, caminhei direto ante o palco e tirei o microfone da mão trêmula do Ricardo. Ele estava completamente paralisado,
atordoado demais para reagir. O salão inteiro caiu num silêncio sufocante. Centenas de convidados da elite, parceiros corporativos e meus próprios parentes de sangue olhavam para mim. Bati no microfone uma vez, deixando o feedback agudo ecoar pelas caixas de som gigantes. Boa noite a todos, falei, minha voz firme e ecoando com autoridade absoluta. Deixem-me me apresentar formalmente. Meu nome é Camila. Sou a única dona e diretora executiva da Vanguarda Participa Coios. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Não parei. Olhei direto para minha família na primeira fila. A partir de hoje à noite, a Apex Química está oficialmente em default catastrófico dos contratos de empréstimo comercial. Portanto, estou exercendo meu direito legal de tomar todos os ativos corporativos. Aí virei o olhar para meus pais. A mansão de luxo, que serve de garantia principal dessa dívida agora, e legalmente minha propriedade. Vocês têm exatamente 30 dias para desocupar meu imóvel. O silêncio se quebrou. O rosto do herculano ficou roxo de raiva. Ele avancou apontando um dedo trêmulo na minha cara. Sua ingrata, ele gritou, a voz ecoando sobre a multidão. Como você ousa aparecer aqui? Você e uma criminosa condenada. Você tentou destruir o negócio da sua irmã. Você tentou roubar nossa casa depois de tudo que fizemos. Você e um monstro cheio de inveja. Eu não me abalei. Só ofereci um sorriso frio e vazio. Levantei a mão e fiz um sinal para o Cirilo, que estava parado, perto da cabine de som, no fundo do salão. A tela de projecal gigante, atrás de mim, ganhou vida, descendo do teto. As luzes do salão diminuíram na hora. Dei um passo para o lado. Vamos falar sobre quem são os verdadeiros monstros aqui, falei no microfone. O primeiro arquivo abriu na tela. Era a gravacal da campainha inteligente do vizinho. O vídeo rodou em loop para todo o salão ver. A multidão assistiu Fernanda subindo sozinha a rampa molhada da minha casa. Viram o salto dela escorregar no degrau de pedra. Viram ela torcer no ar e bater com forca no chão. 10 segundos depois, o vídeo mostrava eu abrindo a porta com o rosto completamente confuso. E eu nunca encostei nela. Uma onda de choque percorreu os investidores. Fernanda soltou um grito estrangulado, recuando do palco. A tela mudou para o próximo arquivo. Mostrava um prontuário médico obtido por decisão judicial de uma clínica particular. Li a parte grifada em voz alta para que ninguém perdesse a verdade. 3 dias antes daquela queda encenada na minha varanda, o médico confirmou que a gravidez já tinha falhado. Não havia mais batimento cardíaco. Fernanda usou a própria situação médica para me incriminar num crime violento. Antes que a multidão conseguisse processar o horror, Cirilo passou para o terceiro arquivo. Mostrava a procuracal falsificada, usada para roubar minha casa, lado a lado com uma perícia grafotécnica certificada. O texto em vermelho na tela confirmava que era uma falsificacal grosseira. Enquanto eu estava numa cela de concreto por um crime que não cometi, eu repetia sem parar. Fernanda forjou minha assinatura para roubar meu patrimônio e financiar essa empresa química falida. Depois veio o golpe final. A tela mudou para uma série de mensagens de texto recuperadas, trocadas entre Fernanda e Ricardo. As palavras exatas pairavam enormes sobre o salão silencioso. Ricardo, tem certeza que vou acreditar em você e não nela, Fernanda? Só deixa ela apodrecer na prisão. Meus pais acreditam em cada palavra que eu falo. Assim que ela for trancada, a gente fica com as 2 casas para salvar o negócio. O salão inteiro ficou mudo. A verdade estava exposta sob a luz dura do projetor. Olhei para meus pais. Herculano e Rosana estavam completamente congelados. A raiva ferrenha nos rostos deles tinha derretido rapidamente num horror puro.
Olhavam para a tela gigante lendo as mensagens de novo e de novo. Os olhos iam da prova digital, inegável para Fernanda, que agora chorava histericamente, incapaz de formular qualquer desculpa. Ricardo encarava o chau, parecendo um animal encurralado. Meus pais finalmente entenderam a dimensão catastrófica da própria burrice. Confiaram cegamente numa mentirosa. Testemunharam contra a própria filha mais nova para proteger um monstro. E, no favoritismo cego deles, entregaram a economia da vida inteira, a mansal da aposentadoria e a segurança financeira para as mesmas pessoas que arquitetaram a traicão. Não sobrou absolutamente nada para eles. Poucos minutos depois de a verdade brutal ser exposta na tela gigante, as luzes vermelhas e azuis de várias viaturas cortaram a noite escura do lado de fora das janelas do hotel. Cirilo não tinha apenas reunido provas nas sombras. Ele tinha combinado esse momento exato com os detetives locais. As portas pesadas do salau se abriram de novo com forca. Uma dezena de policiais uniformizados invadiu o local, as botas ecoando no piso de mármore. Ignoraram completamente a multidão atordoada de investidores e foram direto ao palco. O detetive responsável levantou uma pilha de mandados de prisão assinados. Ricardo foi imediatamente prensado contra o próprio palco. Um policial torceu os bracos dele para trás, colocando as algemas frias de metal. Fernanda gritou de puro terror. Recuou desesperadamente, o vestido de gala se enroscando nas pernas dela. 2 policiais a cercaram, segurando os pulsos dela com forca. Os oficiais ignoraram os gritos dela. Leram os direitos deles em voz alta sobre o barulho caótico da multidão chocada. O detetive listou as acusações para o salau inteiro ouvir. Falso testemunho grave, falsificação de documentos e fraude financeira corporativa em grande escala. Os soluços histéricos e os pedidos patéticos de piedade de Fernanda enchiam o ar tenso. Ela implorou para Ricardo fazer alguma coisa, mas o marido dela manteve a cabeça baixa, completamente derrotado. Nem uma única pessoa naquela multidão da elite se moveu para ajudar os dois. Herculano e Rosana desmoronaram por completo. O orgulho arrogante que alimentava as atitudes deles nos últimos 18 meses evaporou num instante. Os dois caíram de joelhos no chão duro com um baque pesado. A percepção da ruína financeira e moral absoluta finalmente os esmagou. Tinham sacrificado a filha mais nova de boa vontade, e agora as consequências tinham chegado para cobrar a dívida final. Eles se arrastaram na minha direção, as mãos alcancando para agarrar o tecido da minha calca. Rosana chorava alto, as lágrimas escorrendo rápido pelo rosto, implorando desesperadamente por perdão. Jurava que não sabia da verdade, dizendo que Fernanda tinha manipulado eles. Herculano, o mesmo homem que ordenou minha prisão sem pensar 2 vezes, soluçava sem controle. Segurou meus sapatos, implorando que eu parasse a execução da hipoteca da mansal. Prometeu que fariam qualquer coisa para consertar, implorando que eu lembrasse que éramos família, implorando por misericórdia. Olhei para as 2 figuras patéticas se arrastando aos meus pés. Procurei alguma coisa dentro do meu peito, mas não senti nada. Nenhuma pena, nenhuma tristeza, só um vazio gelado e profundo. Puxei a perna com forca, arrancando minha roupa das mãos desesperadas deles. Olhei direto nos olhos cheios de lágrimas e terror deles e entreguei o golpe final e sem piedade. No dia em que vocês escolheram acreditar numa mentira calculada em vez da própria filha, eu falei, minha voz cortando o choro deles como uma navalha, foi exatamente o dia em que eu deixei de ter família. Virei as costas para eles sem hesitar um segundo. Caminhei pelo corredor central, ao lado do Cirilo. A multidão abriu caminho em silêncio, com uma mistura de medo e respeito. Não olhei para trás,
para as prisões acontecendo no palco. Não olhei para trás, para meus pais chorando desamparados no chão. Sai pela porta, deixando meus parentes de sangue afundarem nas ruínas catastróficas que eles mesmos construíram com as próprias mãos. Alguns meses depois, Cirilo entrou com uma petição formal para anular minha condenação. As provas irrefutáveis que apresentamos limparam meu nome por completo. O juiz derrubou a sentença injusta e meu registro criminal foi oficialmente apagado. Recuperei meu imóvel roubado, liquidei os ativos corporativos apreendidos com um lucro enorme e comecei uma vida completamente nova, nos meus próprios termos. Essa experiência dolorosa me ensinou a lição mais valiosa da minha vida. Lacos de sangue nunca são motivo suficiente para tolerar toxicidade extrema. Você não deve absolutamente nada a pessoas que sacrificam sua liberdade de boa vontade pelo próprio conforto. Colocar limites firmes e se afastar não é um ato cruel, e o ato final de autopreservação. Você já precisou cortar relação para sempre com um parente tóxico para proteger sua própria paz e sanidade? Como você encontrou força para se afastar? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Muito obrigada por ouvir minha história até o final.